senhores, depois de um breve intervalo, continuamos com o julgamento dos nossos processos. Anuncio o processo de número 14222-2019, auto de infração 2019-15225, recorrente Democrata Calçados e Artefatos de Couro Limitado, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Relator o conselheiro Henrique José Leal Gereissati. Eu informo aos senhores que foi solicitado por parte do doutor Henrique um sobrestamento desse processo e foi deferido, certo? Então, esse processo fica sobrestado. Depois ele será incluído em pauta. Na sequência, anuncio o processo de número 13706-2019, auto de infração 2019-12793. Recorrente Elvisney de Lima Matos Martins, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Relatora, a conselheira Ana Carolina Cisne Nogueira Feitosa. Com a palavra, a doutora Ana Carolina. Bom dia a todos. Esse auto de infração de número 2019-127-93 foi lavrado contra a empresa Elvisney de Lima Matos Martins. Essa empresa, ela possui o CNAE de comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios. É acusada de deixar de utilizar o contribuinte, módulo fiscal eletrônico, ou utilizá-lo em desacordo com as especificações técnicas adotadas pela legislação pertinente. Segundo o autuante, a empresa deixou de comprovar a aquisição, vinculação e ativação do módulo fiscal eletrônico até a data da ciência do termo de intimação número 2019-08590, motivo do presente auto. O período da infração é de janeiro de 2018 a julho de 2019. A multa exigida é no valor de R$ 6.391,08. Os artigos considerados infringidos, o primeiro da Instrução Normativa 10 de 2017 e os artigos 2º, 5º, 8º, 10, 13, 15 e 16 da Instrução Normativa 27 de 2016. O autuante sugeriu a penalidade incerta no artigo 123, inciso 7, a linha Q da Lei 12.670. O termo de intimação, que determina que a parte comprove a aquisição, vinculação e ativação do MFE, consta as folhas 4 dos autos. A ciência desse termo se deu no dia 6 de agosto de 2019, conforme acostado às folhas 9 dos autos. A empresa vem e ingressa com a impugnação, na qual alega que, no decorrer da fiscalização, verificou-se que a atividade correta da empresa seria confecção de roupa íntima, indústria, portanto, e não de comércio varejista, razão pela qual tentou-se fazer alteração na junta comercial, mas não foi aceita. Mesmo assim, providenciou tempo hábil o módulo dentro do prazo concedido pelo autuante, que foi de 5 dias. Requer, ao final, a extinção ou redução da multa, bem como parcelamento do saldo remanescente. As folhas 15 dos autos consta cópia de documento fiscal contendo o produto módulo fiscal eletrônico. Ela anexa essa nota com o intuito de comprovar que adquiriu o MFE antes de cessar da espontaneidade. Essa nota é datada de 13 de agosto de 2019. As folhas 17 consta consulta ao cadastro contribuinte, qual aponta o CNAE principal, que eu já falei, de comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios. O julgador de primeira instância pronuncia a procedência do feito fiscal, sob o fundamento de que o autuado descumpriu a obrigação tributária acessória de adquirir, vincular e ativar o equipamento MFE. Eu vou pedir licença para ler alguns trechos do julgamento singular. Abre aspas. Note que o cumprimento da obrigação acessória somente se concretiza com a ativação do equipamento, não sendo suficiente a aquisição e vinculação. Diante disso, não assiste razão a impugnante quando afirma que adquiriu o equipamento MFE no curso da ação fiscal, antes da autuação, não sendo possível concluir o processo de habilitação do equipamento. Ainda que fosse permitido tal procedimento, o processo que se apresenta inconcluso completar-se-ia com a vinculação e a consequente ativação do MFE. Fecha aspas. A parte insurge-se contra o julgamento singular e interpõe recurso ordinário, no qual alega que cumpriu com a intimação, uma vez que adquiriu o equipamento, conforme nota em anexo datada em 20 de agosto de 2019, e fez a instalação do mesmo pela empresa Maquilar, dentro do prazo concedido pela Secretaria da Fazenda.
No entanto, o site da Cefaz estava com muita instabilidade, alega a recorrente, prejudicando o envio de informações e notas fiscais, que não utiliza o equipamento porque não opera vendas para consumidores finais, mas tão somente vendas de mercadorias industrializadas pelo estabelecimento e vendidas por meio de notas fiscais eletrônicas. Requer, ao final, a suspensão da exigibilidade da multa advinda da autuação, com base no que dispõe o artigo 15 do CTN, e, no final, pugna pela improcedência da autuação. O parecer da assessoria processual tributária foi no sentido de conhecer o recurso, negar provimento, de modo a proclamar a procedência da autuação, sob o fundamento de que, sendo a empresa autuada do segmento varejista, está obrigada à emissão de cupom fiscal eletrônico por meio do MFE, nos termos da Instrução Normativa 10 de 2017. É o relato, presidente. Obrigada, doutora Ana Carolina. Com a palavra, doutor Biratã. Obrigado, senhor presidente. Só que tentando acontecer um pequeno probleminha aqui, mas só um minutinho aqui, por favor, tá? Tranquilo, doutor Biratã, pode ir. Eu estou mudando aqui o computador, que eu pensei que tinha copiado esse arquivo e não copiei, mas pronto. Eu quero dizer aqui. Bom, senhora presidente, senhores conselheiros, a questão aqui me parece simples. É um descumprimento de obrigação acessória, né, no tipo de atividade econômica do recorrente, ele estaria obrigado a comprovar a aquisição, vinculação e ativação do módulo fiscal eletrônico. Ele foi intimado no dia 6 de agosto de 2019 e foi concedido um prazo de 5 dias. Eu, particularmente, acho até esse prazo um pouco pequeno, né, para você, em tese, adquirir, vincular e ativar. Mas, de qualquer forma, o fiscal, inclusive, só veio a autuar no dia 20 de agosto. Então, assim, 14 dias depois. Então, assim, de qualquer forma, o prazo de 5 dias é um prazo legal, mas o que eu quero dizer é assim, que, de qualquer forma, foram 14 dias para o contribuinte poder regularizar a situação. E, assim, o que a gente tem que analisar, basicamente, é o seguinte: essa obrigação acessória, efetivamente, foi cumprida uma vez dada a oportunidade do contribuinte, através da intimação, né, para ele cumprir espontaneamente, sim ou não? Então, assim, o contribuinte afirma que adquiriu, né, fez todo o procedimento, só que não chegou a ativar. Então, assim, ele está sendo autuado porque até o momento em que o fiscal analisou e procedeu à autuação, não constava nenhuma ativação. Há uma alegação aí de que o sistema da Cefaz estaria instável, por isso ele não conseguiu ativar, mas ficou assim muito sem substância, assim, uma alegação um pouco vazia, né? Porque assim, ficou instável em que momento, em que dia, em que hora, né? Já que foram 14 dias entre a intimação e a autuação fiscal. Então, assim, não há, me parece, aí me corrija aí a relatora, né? Mas me parece que a empresa não traz assim, nada concreto em relação a essa alegação de instabilidade. Né? Então, inexistindo nada concreto em relação a isso, basicamente o que o fiscal fez foi autuar pelo não cumprimento da obrigação acessória. E o parecer apenas confirma, então, a autuação fiscal nesse sentido. Era o que tínhamos a considerar. Caso a relatora não traga assim, nada novo, algo que não tenha sido objeto da manifestação da consultoria tributária, aqui a gente só tem a confirmar aqui a manifestação e concordar com o parecer. Era só, presidente. Obrigada, doutor Biratã. O processo encontra-se em discussão. É isso mesmo, doutor Biratã. O processo é aparentemente simples, não tem nenhum fato diferente do que o senhor relatou, não. Ele vem aqui alegando que ele adquiriu o equipamento MFE antes da intimação, mas ele confunde as datas. Ele coloca que a intimação ela ocorreu na data de 17 de agosto de 2020, a intimação para comprovar a aquisição, vinculação e ativação.
Essa intimação que ele se refere, que de 2020, é sobre a decisão de primeira instância. A intimação, no sentido de comprovar a aquisição, vinculação e ativação, se deu em 6 de agosto de 2019. E o documento fiscal que ele traz, ele é datado de 13 de agosto de 2019, posterior, portanto. Realmente não foi, ele não traz outra prova também dessa instabilidade. E aqui a obrigação foi descumprida porque a gente está diante de ele teria que ter feito essas 3 ações dentro do prazo. Aqui eu vi a instrução normativa 10, ele teve de 16 de outubro de 2017 a 15 de janeiro de 2018 para os contribuintes enquadrados em uma das seguintes subclasses da Classificação Nacional de Atividade Econômica Fiscais, CNAE Fiscal, a linha U, que se refere a comércio varejista, deixa eu ver aqui. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios do vestuário. Então, ele não se regularizou no prazo e a infração está patente. Obrigada, doutora Ana Carolina. Doutor Alexandre Linhares, com a palavra. Senhora presidente, eu trago aqui, uma coisa me chamou a atenção nesse processo, que foi quando o contribuinte aqui ele alegou que ele era uma indústria de confecção, mas estava equivocadamente enquadrado no CNAE de comércio varejista. Aí, o que eu queria trazer aqui à discussão é o seguinte, se ele está, né, será que eu vi aqui que ele é uma empresa do Simples. Se ele estiver tributando pelo Simples no anexo 2, que é a indústria, é um indício de que ele seria realmente uma indústria, estaria fazendo as suas vendas para não consumidor final. E, portanto, dentro de uma verdade material, ele não era um comércio varejista. E aí eu trago essa discussão aqui para ver se isso não vale a pena a gente dar uma checadinha aqui, porque eu concordo com todos que se a atividade dele for realmente um comércio varejista, ele tem essa obrigação de cumprir a obrigação acessória. Agora, se ele apenas tinha um equívoco na sua inscrição estadual, como comércio varejista, considerando que ele é uma empresa de pequeno porte, não tem estrutura administrativa, geralmente se contrata profissionais que não estão diretamente atualizados, etc, etc. Eu acho que poderíamos fazer aqui essa rápida análise para ver se não era o caso, de ver se ela realmente tinha uma atividade de indústria. Doutora Ana Carolina, pode fazer essa consulta ou tem o CGF, Doutor CNPJ? Alexandre, essa consulta já está nos autos, as folhas 17. O CNAE 478-1400, ela realmente é comércio varejista de artigos vestuário e acessórios. Não consta no histórico nenhuma alteração, não. Não, eu me refiro, doutora, o fato assim, ela está no Simples, né? A gente consegue verificar se ela é uma empresa que vem tributando no anexo da indústria, porque o anexo da indústria, inclusive, ele é mais caro, vamos chamar assim, do que o anexo do comércio, né? Então, se ele vem pagando os tributos, se ele vem pagando substituição tributária na entrada, por ser uma confecção do ICMS, então ele não teria que estar com o comércio varejista. Então, são algumas coisas, alguns detalhes que, assim, a gente, aqui, como conselheiro da parte dos contribuintes, a gente não tem acesso, né? Mas como eu vim da quarta Câmara e nessa época, né, Roberto, a da Auxília, ela mergulha assim nos sistemas da Cefaz tão rápido que ela diz, não, eu fiquei aqui que, né? Era a nossa investigadora, né? Aí, o que eu estou colocando aqui em discussão é, será que a gente consegue acessar aqui algum PGDAS desse contribuinte para saber qual é o anexo, se é de indústria ou de comércio, ou para ver se ele tem recolhimento, né, de compra de tecido interestadual, numa figura de contribuinte de confecção, realmente, senão o óleo de fração está definido já. Porque pela instrução número 10, tem que se considerar o KNAI dela. A instrução diz que é obrigatório e dá um prazo para ela se regularizar conforme os KNAIs listados.
Então, assim, acho que a gente não tem que fazer essa investigação porque a norma é clara. Essa foi a minha manifestação anterior, foi nesse sentido. Obrigada, doutora Ana Carolina. Doutor Marcelo? Bom dia a todos. Na verdade, era mais ou menos a linha que a doutora Ana Carolina mencionou. O CNAE, o Código de Atividade, o cadastro, inclusive a própria atividade econômica, já dentro da Secretaria da Fazenda, de comércio varejista. Se a empresa está recolhendo, né, como indústria, como comércio, todas essas etapas, ela tem que informar a Secretaria da Fazenda para que se ajuste, né, à realidade que ela está vivenciando. Mas para efeito de cadastro, né, com o CGF da empresa, o CNAE, ele está sujeito, então, a utilizar o modo fiscal eletrônico. Eram essas observações. Doutor Alexandre, respondeu a pergunta ou ainda quer algum tipo de consulta? Não, senhor presidente, para mim, assim, como eu não consigo ter acesso, eu não consigo avançar nesse meu raciocínio, né? Era só para saber se realmente era um erro cadastral da empresa, se ela se comporta, se ela tributa, se ela paga ICMS como uma indústria de confecção, mas há um mero equívoco no seu cadastro, que é muito normal e natural para a empresa desse porte, ou se realmente ela apenas alegou uma narrativa sem fundamento, né, na defesa. Ver se o doutor Henrique levantou a mão. O senhor está sem som, doutor Henrique. Desculpa, presidente. Eu estava tentando efetuar aqui umas consultas aqui para ver se a gente auxiliava e tirava a dúvida aqui do doutor Alexandre, tá certo? Doutor Alexandre, no cadastro, essa empresa está como empresa normal, certo? Ela não está como empresa EPP nem do Simples. E aqui, pela apuração, no exercício de 2019, eu estou vendo que ela tanto apresenta crédito como débito de ICMS. Então, ela também não está enquadrada como indústria, porque se assim tivesse, ela estaria pagando a ST pela entrada, então não teria crédito nem débito, né? Então, você pode ficar tranquilo em relação a essa sua dúvida, que aqui, pelo que tem aqui no SPED fiscal que eu consultei, ela tanto se acredita como se debita do ICMS. Então, é compatível realmente com a atividade comercial de confecção à época, né, do regime de confecção. Então, eram essas respostas que o doutor Alexandre precisava para formar convencimento. Obrigada, doutor Henrique. É só porque, doutor Henrique, eu vi aqui o Sintegra e parece-me que o Sintegra deve estar desatualizado, mas ela consta no Sintegra como optante do Simples Nacional, né, aqui no Sintegra. Mas eu acho que o sistema Sintegra está de desuso já, né? Alguém me confirma isso? Não, mas na época, o Sintegra traz a informação atual, e essa autuação é de 2014. Eu acho que esse auto é 14. Eu estou consultando aqui a posição de 2019, né? Não? 2019. 2019? O auto é de 20 de agosto. Pronto, eu mudei a folha, é de 2019, é isso mesmo. E o período da infração é de 18, 19. Pronto. Até julho de 2019. O Simples Nacional, a gente sabe também que existe o Simples Nacional na esfera federal como no estadual, né? Então, assim, a empresa, inclusive, pode ser cadastrada como Simples Nacional no federal e aqui para o estado ela apurar de forma normal, né? Então, mas aqui, para mim, está claro que ela aproveitou débito e crédito, ela não apura como empresa simples, não, apura como empresa normal. Obrigada, doutor Henrique. Mais alguma discussão? Não havendo, eu coloco o processo em votação. Como vota a doutora Ana Carolina? Presidente, voto no sentido de conhecer o recurso, negar provimento para declarar a procedência da autuação. Doutor Henrique. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Robério. Com a relatora, presidente. Doutor Lúcio. Com a relatora. Eu acho que eu pulei o doutor Alexandre, não foi? Desculpa, doutor Alexandre.
Porque depois do doutor Henrique era o doutor Alexandre. Exato. Doutor Alexandre, Com a relatora, presidente. desculpa aí, doutor Roberto já votou, doutor Lúcio Com a relatora. e doutor Manuel Marcelo. Com a relatora. Então, por unanimidade de votos, a segunda Câmara conhece do recurso ordinário, nega-lhe provimento e confirma a decisão de procedência de primeira instância, nos termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária e conforme manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Esta decisão. Em assuntos gerais, pergunto se tem alguma coisa que alguém queira falar. Silvana, algum aviso? Nada? Nada, né? E aí eu convoco os senhores para a sessão de amanhã, quinta sessão ordinária, onde serão julgados processos da Nordeste Indústria Derivados de Animais, o AI número 2015-6008 e o AI 2015-6007, de relatoria do doutor Alexandre Linhares e do doutor Lúcio Feitosa. E os processos da Comercial Ramírez Limitada, de número 2014-06449, doutor Manuel Marcelo, e de número 2014-06446, doutor Robério Fontinelli. Esta pauta para amanhã. E encerrada, né, a nossa quarta sessão. Presidente, eu vou só pedir a palavra, fazer um elogio ao Pode. doutor Robério. Ele é sempre tão cortês e elogia. Doutor Robério, eu queria elogiar seu relato hoje, viu? As peças estavam bem extensas, foi bem completo, bem claro. Receba meu elogio também. Muito obrigado, doutora. E o abrigo que o senhor deu para o doutor Lúcio Feitosa, eu também, que sou novata na Câmara, eu só agradeço. Doutor Lúcio levantou a mão. Pode falar, doutor Lúcio. Bom, eu também queria agradecer o doutor Robério pela gentileza de sempre, né, pelo zelo em tentar demonstrar através do relato dele e me familiarizar, né, com o processo em si. Quero dar os parabéns a ele também e agradecer de público. Vamos registrar, né, Silvana? Obrigado, meu primo. E Pode. eu sou prima também, né? Passou em Tauá, passou por Feitosa e virou primo. Pode parar a gravação, Silvana.